Vamos ficar em pé, queridos, e vamos receber com muita alegria o pastor Paulo Romero, que vai palestrar nesta manhã, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos nós. Com palmas vamos receber este homem de Deus. Aqui é a tua igreja, a tua igreja, os teus pastores. Obrigado. Foi emocionante a introdução. Pode sentar-se, irmãos. Quero agradecer pelo convite que me foi feito. Sinto-me muito honrado de palestrar esta manhã aqui para vocês e pela recepção tão calorosa. Não mereço ter amigos assim, mas Deus é bom. Espera um pouquinho. Eu vou começar a nossa apresentação com 2 Timóteo, capítulo 4, podemos abrir ali. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, eu vou ler no capítulo 4, versículos de 1 a 5, e eu vou ler na Bíblia Almeida, revista e corrigida, que entendo não ser a melhor versão. Uma versão melhor seria a revista atualizada Almeida. Mas diz que o uso do cachimbo entorta a boca, e foi o que aconteceu comigo. Eu uso essa versão desde a minha conversão em 71. E eu decorei os versículos na corrigida. E se eu mudar de versão agora, o programa não reconhece. O programa não reconhece. Então, lá no HD já está registrado na corrigida. Mas, é claro, eu reconheço que tem versões melhores. A versão NVI é uma versão muito boa também. Ela ainda não alcançou credibilidade, porque leva tempo, tanto que nos trabalhos acadêmicos recomenda-se usar a Almeida atualizada. Mas eu tenho certeza que futuramente, até por causa da facilidade da linguagem, a NVI vai ganhar muito espaço. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4, eu quero dizer o seguinte: nós vamos falar sobre, meu tópico hoje de manhã é sobre teologia prática e apologética. A ação pastoral, a prática pastoral e a defesa da fé cristã. Então, eu vou primeiro apresentar um pano de fundo sobre a religiosidade brasileira, o campo religioso brasileiro, fazer uma breve descrição, até para nos situarmos, ver os desafios que nós temos pela frente de atuar como pastores, como formadores de opinião, no campo religioso brasileiro. E depois dessa análise, então, eu vou entrar no meu esboço propriamente dito, que é a teologia prática e a apologética. Então, vamos começar com a Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e ao ler, é muito bom ter em mente que, quando o apóstolo escreveu esta carta, faltava mais ou menos uma semana para ele morrer, decapitado sob as ordens de Nero. E mesmo sabendo que iria morrer, no fim da sua vida, e que lhe restava tão pouco tempo, a preocupação de Paulo é com a sã doutrina. Então, você vai ver como este texto reflete, não apenas este, mas muitos outros no Novo Testamento, refletem a preocupação de Paulo com a sã doutrina. Um homem que vivia experiências espirituais, um homem que
através do qual Deus operou e operava grandes milagres, maravilhas extraordinárias, essa expressão em Atos 19, versículo 11, mas um homem que nunca, ao colocar a sua fé pentecostal em ação, né, todo fervor pentecostal em ação, nunca se esqueceu da sã doutrina. Né? Então nós vamos ver isso, tem vários textos na Bíblia. Por exemplo, um dos textos que você pode olhar depois, se quiser, é Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. E até o fim do capítulo, você vai ver como Paulo exortou solenemente os pastores, os líderes de Éfeso, quanto o perigo dos ensinos errados. Na primeira carta a Timóteo, a Tito, então ele vai sempre falar, Gálatas principalmente. Então vamos ler aqui 2 Timóteo 4, a partir do primeiro versículo. Conjuro-te, pois, Timóteo, eu solenemente te encarrego, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então a ênfase de Paulo, o que ele pede a Timóteo e que pede a nós, é que preguemos a palavra. Paulo não diz, pregue visões, pregue revelações, pregue experiências. Né? Embora eu creio, como pentecostal também que sou, que há espaço para tudo isso na vida espiritual. Para experiência, para visões, para revelações, para os atos soberanos de Deus na nossa vida, há espaço para tudo isso. Tá? Mas a ênfase de Paulo é na palavra, pregue a palavra. Né? Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, o amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias cobiças. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então está aí, este texto fala por si próprio, né? Fala por si próprio. Então quero começar dizendo que a religiosidade brasileira, isso, muito mais informações sobre isso que eu vou passar agora, você pode encontrar num livro publicado pela editora Vida Nova, intitulado Respostas Evangélicas à Religiosidade Brasileira. Tá? E quero começar dizendo que a religiosidade brasileira é cheia de paradoxos. A religiosidade brasileira é cheia de contrastes. De um lado, você vai encontrar fé genuína, e do outro lado, você vai encontrar uma crendice popular muito grande. Né? Por exemplo, há uma prática muito espalhada hoje entre os pastores evangélicos, que é a do copo d'água em cima do rádio. Né? Mas muitos pastores não sabem que quem criou isso, quem instituiu o copo d'água, foi o padre Donizete, de Tambaú. Né? Foi ele que criou o copo d'água em cima do rádio. Depois do padre Donizete, porque a prática deu certo, quem depois dele passou a usar o copo d'água foi Alziro Zaru, fundador da LBV, da Legião da Boa Vontade, que é um segmento espírita, reencarnacionista. Né? E hoje muitos pastores usam como se fosse uma prática iluminada por Deus, ou que Deus tivesse revelado. Mas os fatos provam exatamente o contrário. Né? Então começa a existir no nosso meio uma crendice muito grande. É como no catolicismo romano. Você tem a doutrina romana oficial e você tem um catolicismo romano oficioso. Né? Por exemplo, grande parte dos católicos creem na reencarnação. Muitos católicos acreditam na reencarnação. Mas jamais a igreja abriu mão para isso, não concorda com isso. Os documentos da igreja, tudo aquilo que tem a ver com doutrina e tradição da igreja católica, nega a reencarnação. Mas muitos católicos creem na reencarnação. Então existe aquilo que é genuíno e aquilo que passa a ser uma crendice popular.
Por exemplo, é muito comum entre os evangélicos gritar: o sangue de Jesus tem poder. Mas você não consegue detectar na Bíblia aonde está a base para isso. Talvez alguém cite Apocalipse 12, né? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Mas tem coisas que... uma outra expressão que ganhou muita ênfase nos últimos tempos é "está amarrado", né? Mas também é complicado você defender isso à luz das Escrituras. Então vai se formando uma crendice popular. Então o campo religioso brasileiro, ao qual nós pertencemos e no qual ministramos, ele tem isso, ele tem fé genuína, mas ele tem também crendice popular. De um lado, nós temos uma eclesiologia orientada pela Bíblia. Então tem igrejas que se prezam a construir sua liturgia, a sua teologia, a sua doutrina, o seu modus vivendi, ou modus operandi, de acordo com a palavra de Deus, né? Mas tem muita coisa que é orientada pelo mercado. Tem muita coisa que é orientada pelo mercado. Por exemplo, hoje existe dentro da igreja evangélica brasileira uma competição, né, assim, acirrada na mídia, em todo lugar. Por exemplo, quando você ouve um pregador falando assim: se você tem dado dízimo na sua igreja e não tem visto o resultado, experimenta aqui no nosso ministério, né? Então, isso é uma forma de concorrência, né? Uma forma de concorrência. Porque o dízimo não é dado mais a Deus, que ele nem pode garantir bons resultados. Quem garante o resultado é o pregador, é uma certa denominação. Então há todo aí um desvio muito grande, né? E há outras práticas que revelam hoje essa disputa, essa prática do mercado que invadiu a igreja evangélica, né? Então tem tudo isso hoje acontecendo. Por exemplo, é muito complicado quando a igreja bate muito, um programa bate muito em cima disso: adquira nossos produtos e assim por diante. Então, tudo que é do mercado vai entrando. É claro que não tem como você cercar tudo. Tem até coisas da pós-modernidade que facilitam a nossa vida, né? Mas a ênfase não deve ser nisso, né? Então, a gente esquece coisas que têm a ver com a simplicidade da fé cristã. Bom, de um lado, nós temos líderes comprometidos com Jesus. E do outro lado, líderes personalistas e autossuficientes. Eu diria que tem até mais problemas aqui. Temos hoje líderes gananciosos, né? O termo não é um termo vulgar, mas foi uma entrevista que eu dei na antiga revista 20, e eles puseram o título da entrevista: Epidemia de Pastores Picaretas. Tem demais hoje também. Há uma epidemia de pastores picaretas. O número de pastores hoje que se separam, divorciam, né, largam a sua esposa de 50 anos para ficar como de 25, está cada vez maior, né? E isso manda um recado muito ruim para os jovens da nossa igreja, principalmente os solteiros. Eles começam a olhar o casamento não como uma coisa muito séria mais, mas olha, hoje, se não deu certo, a gente faz isso, faz aquilo, e assim por diante. Eu ouvi até uma frase, alguém dizendo assim: aquele pastor gosta tanto de casamento que já está no quarto casamento, né? Ele já está no quarto, de tanto que ele gosta de casamento, ele já está no quarto casamento, né? Então, é uma outra questão muito séria, uma frouxidão moral na liderança evangélica hoje no Brasil, além dos escândalos. Se você pensar bem, nunca houve na história da igreja evangélica brasileira uma onda de escândalos tão grande como tem acontecido nos últimos anos, tá? Então é uma coisa muito séria. Então nós vamos encontrar líderes assim. Alguns pregam a soberania de Deus, alguns creem nisso, né, que Deus é soberano. Mas outros pregam a subserviência de Deus. Então, quando você começa a introduzir no seu palavreado, na sua fala, né, na sua exposição, termos como eu determino, eu declaro, eu reivindico, eu exijo, então é uma tentativa de transformar Deus de Senhor em office boy. Então Deus passa a ser um empregado, né, um empregado. Então você vai encontrar expressões como: tem que encostar Deus na parede, eu não aceito isso, né?
Você já pensou Jesus falando com o Pai, no Getsemane, Pai, eu não aceito este cálice, né? Eu não aceito este cálice, e assim por diante. Então, não faz sentido. Quando você examina o que está acontecendo hoje no campo religioso brasileiro, você não bate com a Bíblia. E uma das razões é porque uma boa parte da igreja evangélica brasileira se distanciou da palavra. Se distanciou da palavra. Então, a igreja brasileira, não digo toda ela, mas a maior parte dela precisa voltar à Bíblia, correndo e depressa, né? Bom, então nós vamos encontrar, sim, colocando Deus como office boy. Tá? Exige, se determina, e não há base bíblica para você sair para aí determinando o que Deus tem que fazer. Primeiro que Ele é mais inteligente do que nós, né? Até como o pastor aqui falou agora há pouco, que a ideia não foi dele, a ideia foi de Deus, né? Mas em muitos círculos para aí, né, as pessoas, elas tomam as decisões e comunicam a Deus. Ó, Senhor, nós vamos fazer, e o Senhor é obrigado a bancar, tá bem? É o que nós queremos agora e tudo. Mas uma inversão, uma tremenda de uma inversão. Alguns enfatizam a graça. Aliás, a graça é uma doutrina a ser redescoberta, principalmente por nós, os pentecostais. Nós, pentecostais, temos muita dificuldade com isso. Tá? E eu me sinto bem, muito confortável em falar sobre isso com vocês, porque a Assembleia de Deus é muito parecida com o Brasil para Cristo em termos de doutrina. Tanto que acho que tem até uma gama de material que a gente usa a mesma coisa, né? Então, o entendimento da graça é muito pobre. Por exemplo, tem crente que vive num constante medo de perder a salvação, né? Então, ele perde a salvação na segunda, no domingo seguinte ele recupera, aí na quarta-feira ele perde de novo, aí ele volta a recuperar outra vez, né? E isso não reflete a doutrina da graça estabelecida por Paulo no Novo Testamento. Não reflete. E outra coisa, os pentecostais têm um entendimento tão fraco da graça, que eles ficam tentando compensar isso através das suas obras. Eu conheci irmãos que distribuíam folheto para poder entrar no céu. Não, irmão, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou distribuindo folheto, que quem sabe distribuir folheto, eu chego lá, né, irmão? Eu estou fazendo a minha parte, espero que Deus faça a dele, né? Então, não é por aí, né? Eu me lembro um corinho que nós cantávamos há muito tempo, há uns 30 anos. Eu nunca mais eu canto esse corinho. Se eu entrar no lugar e estiver cantando, eu vou esperar terminar, né? Aquele corinho que diz, fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Isso é uma infâmia, uma mentira. Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos inimigos da sua cruz. Nós estávamos no reino das trevas. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou naquela condição. Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Então não há nada que você possa fazer para Jesus gostar mais de você, porque Jesus já gosta muito, e desde a fundação do mundo. Então é um entendimento da graça muito pobre. Os crentes vivem em escravidão por causa disso. Eu mesmo tenho tratado de pessoas com culpas, coisas do passado que aconteceram, tudo isso, né? Então, lamentável que isso esteja acontecendo. Alguns enfatizam a graça, outros enfatizam a lei. Há um movimento de judaização no Brasil, dentro das igrejas evangélicas, tá? Um movimento de judaização, tá? Então, você vai ver igrejas com bandeira de Israel, igreja com menorá. Agora inventaram o shofar, que você tem que tocar o shofar. O kippá, o crente tem que botar o kippá na cabeça, né? Tem que ir a Israel, celebrar as festas de Israel. Você vai encontrar até livros no mercado evangélico, dizendo que você tem que comemorar as festas de Israel para você ser purificado dos seus pecados, né? E não para por aí, né? Não tem aquele filme lá da Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida? Agora podemos fazer os pregadores da Arca Perdida. A Arca voltou, né? Então há um movimento hoje em torno da Arca da Aliança. E nós não temos nada a ver com isso. Isso não é Gálatas, isso não é livro de Hebreus, isso não é Novo Testamento. Então eu acho muito interessante quando Jesus, em Mateus 26, ele fala, né? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue.
E olha que foi o próprio Jesus quem falou isso. E mesmo ele falando isso, as pessoas querem voltar ao Antigo Testamento. Essa tentação é velha. Essa tentação é muito antiga. Então já existe essa tentativa de voltar ao Antigo Testamento. Por isso que Paulo escreveu Gálatas. Por isso que o livro de Hebreus está na Bíblia. Não sei quem escreveu, mas está lá na Bíblia. Então Paulo foi evangelizar na Galácia e ele formou uma igreja na Galácia. Pregou-lhes a graça de Deus. E o grupo estava uma bênção. Aí o Paulo foi embora, chegaram os irmãos judaizantes. Tem uma turma aí hoje que você sabe quem é. Chegaram os irmãos judaizantes. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Os irmãos estão alegres, pela graça de Deus, nós estamos alegres. É pela graça. Né? Só a graça, o pastor aqui, só a graça. Né? Aí, como é que foi? Irmão Paulo passou aqui, nos evangelizou. A gente conhece irmão Paulo. Irmão Paulo, uma figura interessante, irmão Paulo. O irmão Paulo ensinou para vocês sobre a guarda do sábado? Não falo isso. A gente sabe que o evangelho de irmão Paulo tem uns probleminhas, mas Deus nos mandou aqui para a gente completar o que falta. Né? Completar o que falta. E aí irmão Paulo falou sobre circuncisão. É ruim a circuncisão? Falou não. Mas nós vamos falar, né? Porque essa é a nossa tarefa. Né? E o irmão Paulo falou sobre isso, falou sobre festas judaicas e tudo. Não falou nada sobre isso. Irmão Paulo, o evangelho dele está incompleto, ele ainda não chegou lá, mas ainda vai chegar, quem sabe. Mas nós viemos aqui para ajudar. Quando Paulo soube, Paulo ficou uma arara. Tanto que tem momentos na carta aos Gálatas que ele fala uma linguagem muito forte. Você pega Gálatas 1:8, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, Paulo não disse um anjo do inferno, nem que seja um anjo do céu, que venha falar uma coisa diferente daquilo que eu tenho pregado, seja maldito, seja condenado. E no capítulo 3, a linguagem de Paulo é mais forte ainda. Ó insensatos Gálatas, aqueles irmãos amáveis, tem que dar uma bronca nessa turma. E ele os chama de trouxas, de bobos, de idiotas. Ó Gálatas idiotas. Quem foi que enfeitiçou vocês? O verbo ali é farmaqueia, de onde nós temos a palavra farmácia, que antigamente era a ideia de manipular poções químicas para se alcançar poderes espirituais. Quem foi que enfeitiçou vocês? Então, o campo religioso brasileiro hoje está assim. Tem ministérios dedicados à judaização, o que está errado, completamente errado. Tá? Aí eles começam a inventar moda na área de batalha espiritual. Bom, aí vocês conhecem os abusos que tem nessa área também, ao ponto de marchar em volta da cidade, fazendo xixi, reclamando território, porque é assim que os leões e os guepardos marcam o território. Então você vai ver, e a vigilância sanitária devia saber disso, fazendo xixi em volta da cidade, aquele negócio todo. Bom, e há outros abusos, Quais são as características da religiosidade brasileira? Primeiro, a religiosidade brasileira, ela é sincrética. Devido às diferentes culturas e raças no Brasil, há uma variedade de cultos religiosos, e eles se multiplicam a todo tempo. Há, por exemplo, uma gama muito grande de simbologias, de preceitos, costumes, e até de deuses. Então, uma das características da cultura brasileira é que ela é uma cultura de imitação. O Brasil está sempre imitando aquilo que vem de fora. Por exemplo, a festa de Halloween não tem a ver conosco, tem a ver com os países do norte, da Escandinávia, para os países escandinavos. Mas veio para os Estados Unidos veio para cá. O que nós temos a ver com festa do Halloween? Mas os brasileiros pegaram a ideia. Agora, coisas boas na América do Norte, o Brasil não importa, como, por exemplo, o Dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day.
E isso aí é muito fraco no Brasil. Mas a bruxaria... E muita coisa do que está na igreja evangélica hoje também veio dos Estados Unidos. E são questões, são ensinos, são práticas que já foram refutados lá. E mesmo assim acabaram sendo importados aqui no Brasil. Alguém até fez uma frase, não sei se você já ouviu, descrevendo o trajeto da teologia. Que a teologia começa na Alemanha. Ela é envelhecida na Inglaterra. Ela é adulterada nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Então, esse é o caminho da teologia. Então, muita coisa que nós consumimos aqui, formas de batalha espiritual, de cura interior, gargalhada sagrada, o cair no Espírito, a cola do Espírito Santo, são práticas norte-americanas. Por exemplo, eu como pentecostal, e aqui tem irmãos que são mais antigos do que eu na fé pentecostal, mas eles vão poder ver se não é verdade isso. Tá? E a partir de 1971, que eu entrei, que eu conheci o pentecostalismo, e eu sempre fui um crente de vigília, de oração, de evangelismo, sempre gostei. Mas nós não conhecíamos essas coisas que hoje estão aí e se espalharam. Na minha época, ninguém sabia disso. A gente não ouvia falar em canela de fogo, sandália de fogo, dom do cortador de cana, dom do soldado marchador. Né? A gente não ouvia falar em pássaro de prata, eu nunca ouvi, né, os pastores falando sobre isso. E olha que eu sempre estive envolvido. Nós não conhecemos isso. Né? Reteté, repleplé, essas coisas. Né? E uma língua estranha. Que o cortador de cana é mais ou menos assim, não é? Qual que é a minha água aqui? Essa aí? Então, o dom do rodopio, essas coisas, né? Então, tem muita prática. E umas línguas estranhas, que são muito estranhas. Como é que alguém vai falar em língua? Plá, 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 plá. Isso não é língua. Isso é uma piração, isso é uma paranoia. Né? Então, o irmão ali está dizendo que parece coisa de drogado, né? E às vezes às vezes é. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na religiosidade brasileira, quando líderes estão indo para a cadeia, não por serem cristãos, mas por deixarem de agir como cristãos. Até eu conheço uma frase muito bonita, que diz assim: se você for condenado, se você for preso por ser cristão, haverá prova suficiente para te condenar? Pensa nisso. Se você for cristão, haverá prova suficiente para te condenar? Tomara que haja. Tá? Tomara que haja. Né? Prova suficiente. Não, aquele ali está sendo condenado porque ele é cristão. E a condenação aqui é para quem é cristão. Mas hoje você vai ver, as pessoas estão indo para a cadeia por outras razões. Neste momento, tem até um apóstolo preso por pedofilia. É um apóstolo Leonardo, que tinha programa na musical, depois na rede gospel, e que estuprou uma garota. Né? E seduziu, houve todo um processo de sedução. E o mais triste na história toda, depois de ser condenado a 21 anos de prisão, é que ele manda cartas para alguns membros da igreja e eles recebem essas cartas como orientações espirituais. Né? Então, o campo religioso no qual nós ministramos é muito complicado. É muito complicado. Da cultura, uma outra característica da cultura brasileira é a questão da transgressão. A nossa cultura é marcada pela transgressão. Nós brasileiros, gostamos de transgredir. E anteontem mesmo eu vi isso perto da Universidade de Mackenzie. Tá? O farol estava fechado para pedestre.
E aí, os carros passando, e um aluno já foi lá para o meio da rua, o carro quase batia nele, ele está bem pertinho. Por que ele não espera na calçada? É a cultura da transgressão. Tá? Como os brasileiros gostam de transgredir. O farol está vermelho, não importa, dá uma olhada e vai. A não ser de madrugada, por questões de segurança, eu compreendo. Mas no momento que não precisa. Então há muita transgressão. E vocês vão ver até nas nossas próprias igrejas. A dificuldade que os pastores têm de começar o culto na hora certa. A falta de pontualidade. E isso tem que ser colocado em prática. Sabe, o horário é 7 horas? 7. Máximo 7:02. Comece com quem tiver. Comece, se você tiver só você, comece. Agora, se você não estiver, aí eu não sei o que dizer. Aí já não sei mais o que dizer. Aí eu não sei o que você está fazendo aqui também. Então, mais ou menos assim. Então, essa é a nossa cultura. Uma outra característica da cultura brasileira, da religiosidade brasileira, é que ela é pluralista. O pluralismo nega a unicidade do Evangelho de Jesus Cristo e a absoluta autoridade da Bíblia. Por isso que o livro A Cabana, de William P. Young, é uma desgraça para a igreja, para o cristianismo. E eu lamento que pastores estão dizendo às suas ovelhas que leiam o livro. Eu lamento. O livro vai contra a igreja, desdenha da escola dominical. Tá? O livro prega universalismo, todos vão chegar lá. Os mormons serão salvos, os muçulmanos também, e assim por diante. Tá? Há muitas questões complicadas em relação à Trindade. Tá? E é lamentável que os pastores, alguns pastores, ficam aí dizendo para as suas ovelhas lerem o livro A Cabana. Agora, isso é uma característica da pós-modernidade, onde a verdade não é relativa. Você crê de um jeito, eu creio desse, aquele negócio todo. Tá? Então, nessa caminhada, não vai demorar muito, né? E já está acontecendo, de também a igreja evangélica começar a defender a homossexualidade, né? Ir contra o casamento, defender aborto, porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas não vai ter como convencer Deus a mudar de ideia. Essa é a única, a encrenca maior é essa. Né? Não tem como convencer Deus de mudar de ideia. Tá? Uma outra coisa que nós vamos ver é que a religiosidade brasileira, ela é secularista. Uma religiosidade secular nega a centralidade de Deus. O foco é o ser humano e o alvo é agradar ao ser humano. Esse dia eu ouvi um pregador na rádio dizendo que Deus respeita as suas decisões. Pode tomar as suas decisões, Deus respeita. Se você quiser mudar de plano, Deus respeita o plano que você introduzir. E eu fiquei pensando, não seria melhor nós respeitarmos os planos de Deus? Seria muito mais seguro. Deus, por exemplo, não aceitou, não é planos. Deus respeita as suas decisões. Né? Deus não aceitou a decisão de Jonas. Eu quero ir para Tarsis. Ah, tá bom, Jonas. Eu estava pensando em mandar você para Nínive, mas já que você quer ir para Tarsis, tudo bem, eu mudo de ideia, aquele negócio todo. Não funciona assim. Então faz parte do secularismo, né? Faz parte do secularismo. O ser humano agradar-se a si próprio. Por exemplo, qual é a mensagem hoje que atrai? Você vai prosperar. Você vai conquistar. Eu tenho vida vitoriosa para você. É isso o tempo todo. Tá? Você vai ser grande, você vai chegar no topo. Tem até pregações com este título. Como chegar no topo, como ser o número 1. Caramba! Mas ninguém mais quer falar como ter um coração humilde, como ser puro e manso de coração. Esses vocábulos não fazem parte mais né, da terminologia de muitos evangélicos por aí, de muitos pregadores por aí. Tá? Então, nós vivemos hoje numa religiosidade materialista, infelizmente. Tá? E por último, é uma religiosidade superficial, experimenta-se de tudo e não se aprofunda em nada. A única regra válida é atrair adeptos a qualquer custo. Né? Então eles vão inventando novas modas, é o caso da igreja emergente. Agora tem igreja com ringue dentro da igreja, né?
para fazer luta livre, luta de boxe, aquele negócio todo. Desculpe o termo, é muito forte, mas eu vou usar, mas aguardem. Ainda vamos ouvir falar em suruba evangélica, orgia cristã. Na nossa igreja nós temos orgia cristã. Nós temos swing cristão. O que significa isso? É que os casais são todos cheios do Espírito Santo, são homens e mulheres de oração, e é só entre eles. Do jeito que a coisa caminha, é muito triste, é muito triste. Então eu creio que aquela palavra, né, acho que de Mardoqueu para Esther, eu creio que se encaixa para nós aqui hoje. Quem sabe que para um tempo como esse, Deus não levantou vocês? Deus não nos levantou. Quem sabe para um tempo como esse? Foi difícil para Esther? Foi. É difícil para nós também, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, né? E os desafios são diferentes, mas é o mesmo Deus. Então eu quero falar agora com vocês sobre a ação pastoral e a teologia prática, depois desse pano de fundo, ainda no tempo que me resta nessa primeira parte. A minha palestra não pretende ser um tratado exaustivo sobre teologia prática, mas apenas apresentar uma sucinta definição do que ela é. Para Joval Jacinto da Silva, a teologia prática tem por finalidade possibilitar o uso de instrumentos de análise crítica das ações da igreja, as quais são desenvolvidos através do método científico das ciências humanas. A discussão sobre a teologia prática na Idade Moderna já dura quase 200 anos, desde que ela foi colocada como disciplina na Faculdade de Teologia da Universidade de Berlim, em 1810, por Schleiermacher, sempre gerou controvérsia, né? Para um outro pesquisador, o Lothar Roch, ela surgiu da necessidade de se criar uma disciplina teológica capaz de estabelecer uma relação adequada entre a teologia acadêmica e a prática da fé. Então eu acho que é muito importante buscar o saber. Mais e mais pastores estão fazendo isso. Grande parte dos alunos de teologia hoje na Universidade de Mackenzie são pentecostais. Eu mesmo já tive na minha disciplina uma classe só de pentecostais, numa das minhas disciplinas. Então, muitos pentecostais estão buscando, de fato, o conhecimento, a excelência acadêmica, que é uma coisa muito boa. Eu sei que muitos de vocês já viram isso, eu também já vi, o anti-intelectualismo dentro dos círculos pentecostais. Irmão, crente não precisa estudar. Abre lá o Salmo 81, versículo 10, ali já garante tudo. Abre bem a tua boca e está encherei. É por aí, aquele negócio todo. Mas nós vamos ver que ao longo do tempo, a gente vai ver na Bíblia que homens de Deus foram homens de muita cultura. E que os crentes que andam com a Bíblia na mão, e até falam contra o conhecimento teológico, eles se esquecem de que eles só têm a Bíblia na mão por causa de um grande teólogo, que foi João Ferreira de Almeida, que falava 7 línguas, e que conhecia, né? Era um tremendo teólogo capaz de traduzir a Bíblia para nós, né? Então, isso é muito importante. E outra, a época em que nós vivemos exige respostas mais firmes, mais adequadas para as questões atuais. Antigamente você dizia, eu só sei que Jesus é bom, já estava bom demais, né? A gente ouve muito, pessoal, eu só sei que Jesus é bom. Hoje é preciso respostas mais acuradas e mais adequadas, tá? Então esse anti-intelectualismo, ele sempre acompanhou o pentecostalismo. Nos últimos tempos está mudando. Agora, quero fazer uma diferença, porque ao mesmo tempo que eu estou na academia, estou também na igreja. Eu sou pastor de igreja. Também estou na pregação do Evangelho. Considero a pregação do Evangelho o chamado supremo da minha vida. Não tem nada mais importante. Eu não tenho dúvida que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Isso é mais importante para mim do que escrever livros, é mais importante do que dar aula, isso é mais importante do que tudo. É pregar a Cristo como único Senhor e Salvador. Essa é o chamado supremo de Deus para a minha vida. Então, é claro que na academia a gente faz uma coisa, mas na igreja você faz outra. É muito ruim quando um pastor vai para o púlpito no domingo à noite e fica falando de Freud o tempo todo. Ele fica falando de Nietzsche, ele fica falando de Karl Marx, e os postulados de Hegel, e assim por diante. É muito complicado, porque no domingo à noite a sua igreja está cheia de pessoas,
Está lá o irmão que trabalha no banco, está lá um empresário, uma empresária, mas está lá o gari, o aposentado, o desempregado, a empregada doméstica, a mãe que descobriu naquele domingo que o filho está nas drogas, a esposa que descobriu que o marido foi embora com outra. E você vai falar de Freud? E vai falar de Nietzsche para aquela turma? E vai falar de Hegel para aquela turma? Aí é a palavra, não tem outra coisa, a não ser a exposição da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Tá? E outra, irmão, se você não puder pregar com profundidade teológica, sabendo grego e hebraico e gramática, e sabendo todas as regras da hermenêutica e da exegese, não se preocupe. Conte as histórias da Bíblia. Jesus foi um contador de histórias. Pregue a palavra. É o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. Grande parte das pessoas que se converteu, essas pessoas se converteram porque ouviram coisas simples do Evangelho. Não foram coisas complicadas, coisas simples. Eu tive um pastor, e alguns de vocês aqui o conhecem, o pastor Aristóteles Torres de Alencar, que é o pai do Jabes Alencar. Ele foi meu pastor vários anos. Nunca ouvi aquele homem falar abobrinha. Era feijão com arroz, é verdade. Era feijão com arroz, mas não era estragado. Mas você podia comer, não era estragado. Então era aquilo que nós precisávamos para aquela época. Então pregue a palavra, como li aqui no início. Então muito cuidado. Uma vez eu fui dar um seminário em Manaus, e na hora de vir embora, os crentes foram até o aeroporto pedindo que eu ficasse lá. Eu não posso ficar em Manaus, porque o pastor dele só falava em Freud e Jung e o Rogers o tempo todo, não falava em outra coisa. E o povo ainda está naquela, fale-me de Jesus. Alguns de vocês já me ouviram falar. Esse negócio do pastor subir no púlpito, cansado e agitado. Irmãos, nossa, é dureza, né, irmãos? Não é fácil não, né, irmãos? Olha, irmãos, hoje eu já fui ver o preço da areia, depois eu fui ver o preço do tijolo, depois eu fui comprar brita, depois eu fui ver o preço do cal, depois eu fui ver aqui. E eu chego nesse pastor e digo, a minha alma não é bitoneira. A minha alma não é bitoneira. Por isso que o modelo de Atos 6 é importante. Nós vamos cuidar da oração e da palavra. Deus vai proporcionar pessoas ao seu redor que vão cuidar da brita e da areia e do cimento e do muro, da construção. E você cuida da oração e da palavra, vai render muito mais. Vai render muito mais. Não negligencie isso. Bom, a principal tarefa da teologia prática é encontrar o seu lugar específico, desde que possa dar a sua contribuição própria, tanto à teologia quanto à igreja, e muito especialmente aos desafios que a sociedade, no nosso caso a sociedade latino-americana, lhe colocam. Nós vamos encontrar ainda um outro autor, João Libânio, ele define pastoral como o agir da igreja no mundo. Então, quando nós estamos fazendo a nossa teologia prática, desenvolvendo a nossa ação pastoral, é o agir da igreja no mundo, segundo esse autor. E ele esclarece. No caso, é fácil perceber que pastoral está ligada com a raiz pastor. Então, quando falamos de pastoral, falamos de pastor. Qualquer ação pastoral tem algo a ver com a ação própria de um pastor. Entretanto, na medida em que a experiência de pastor se distancia do nosso mundo urbano, moderno, feito de cimento armado e asfalto, e não de campos de ovelhas, o esforço de recuo àquela experiência arcaica se faz necessário. De fato, o termo pastor já não nos é mais imediato. E para as novas gerações, as imagens se reduzem a cenas de filmes, retratando a sociedade antiga, ou as fotos de cenas longínquas, se não necessariamente no espaço, ao menos no tempo cultural. Não procurou um pregador alemão traduzir o belíssimo Salmo 23, Deus é o meu pastor, por Deus é o meu chofer? Que conduz o ônibus pelas autoestradas da vida, com medo de que as crianças não entendessem a imagem do pastor?
Pastoral está intimamente ligado à sua evolução semântica, à ideia de autoridade, de desvelo, de companhia, de relação interpessoal e, finalmente, de entrega de si até o dom total da vida àqueles que se servem. Então você vai ver que a figura do pastor moderno não é mais essa. Qual é o pastor moderno hoje? Ele está sempre na televisão. Esse é um pastor bem-sucedido. Tá? Está sempre na televisão. Ele não tem contato com as pessoas. Por exemplo, eu nunca vi alguns líderes aí cumprimentando as pessoas. R.R. Soares eu nunca vi, Edir Macedo eu nunca vi, e outros aí. Então eles entram na hora do culto, quando o culto começou, por uma porta falsa, ministram e vão embora. Então eles não têm contato com as pessoas. E é claro que o Valdemiro Santiago, nisso ele é diferente. O Valdemiro quebrou isso aí por completo. Porque ele não apenas, ele toca nas pessoas, mas ele é tocado também. Eu não estou com isso aqui endossando o ministério dele, eu estou apenas constatando uma realidade. Né? Então ele abraça as pessoas o abraçam. Ele chora, sem falar que ele sua muito, né? Mas ele chora, algo que você não vê nos outros pregadores, é muito difícil. Aliás, você não vai ver mesmo os outros pregadores chorando, mas ele chora. Né? E então, o pregador hoje bem-sucedido, ele tem avião, ele tem helicóptero. Talvez eles pegaram aquele versículo de Deuteronômio, né? Tu estarás em cima e não embaixo, e aplicaram aí. Talvez. Tu estarás em cima e não embaixo, né? Aí, vamos comprar avião, vamos comprar helicóptero. Está a febre dos helicópteros agora. Então, é nesse sentido. Tá? As Escrituras, agora, veja bem, a Bíblia Sagrada tem a base para a teoria e a prática pastoral. A vida de Jesus, as cartas do Novo Testamento, a obra e os ensinos de Jesus e a igreja de Atos dos Apóstolos constituem-se numa fonte de modelos para a sua teologia prática. As Escrituras são a base da vida cristã e da reflexão dos crentes. A revelação bíblica é para o pastor, para o crente, a norma suprema. Nada está acima disso. É a norma suprema. Eu vou passar então para vocês agora algumas tarefas importantes que a apologética impõe sobre a nossa ação pastoral. Primeiro, há certas tarefas que não podemos abandonar, como a da pregação. Pregue a palavra. Pregue Cristo. Seja um pregador cristocêntrico. Pregue Jesus, e as ovelhas vão parar de pecar. Pregue Cristo, e a murmuração vai diminuir, a fofoca, tudo vai diminuir. Por isso eu admiro Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses. Ele exaltava Cristo. Um dia uma pessoa visitou uma igreja em Londres, na época de Spurgeon. Não a igreja dele. No domingo de manhã, foi numa igreja, participar do culto, e saiu da igreja dizendo: que mensagem maravilhosa. E essa mesma pessoa, naquele mesmo domingo à noite, foi no tabernáculo de Spurgeon, ouviu Spurgeon pregar, e saiu dizendo: que Cristo maravilhoso. Olha a diferença. De manhã, que mensagem maravilhosa, mas à noite, que Jesus maravilhoso. Então é importante isso, porque aquilo que você fizer para atrair a multidão é o que você vai ter que continuar fazendo para manter a multidão com você. Se você prometeu dinheiro para a turma, aqui tem prosperidade financeira, e a turma veio, você vai ter que continuar falando em dinheiro. Se você parar, a turma vai embora. Se você prometeu cura divina para atrair a multidão, você vai ter que continuar falando em cura divina para manter a multidão com você. Agora, se você pregou a palavra e exaltou a Cristo para atrair a multidão, tudo que você tem que fazer para manter a multidão com você é continuar pregando a palavra e exaltando a Cristo. Eu não quero dizer que você não pode falar em prosperidade financeira. Pode sim, a Bíblia fala. Cura divina também, eu creio. Eu creio na cura divina também. Tá? E oro pelos enfermos, e às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Tá? E muitas vezes, várias vezes dão certo, às vezes não dá. Né? Às vezes eu oro, a pessoa piora, e às vezes eu oro, ela morre. Né? É como pregar evangelho, às vezes eu prego, a pessoa aceita, às vezes eu prego, ela rejeita. Né?
É como pregar o evangelho. Então, faça isso, né? Pregue a palavra, exalte a Cristo. E a Bíblia não é contra você ser próspero de maneira alguma. O problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia. Prosperidade não é problema, é a teologia. Quando o foco vira no dinheiro, é grana o tempo todo. É o caso do Mike Murdock, por exemplo. Ele só fala em dinheiro. Se você assistiu os programas dele na América do Norte, como eu já fiz, é dinheiro o tempo todo. E é muito complicado quando um pregador vai na televisão prometendo a você, né, porque nós estamos no ano de 2009, e você tem que mandar uma oferta de R$900. Sabe? Até para ser mais honesto, a oferta tinha que ser de R$9. Porque só se nós estivéssemos no ano de 2.900, aí justificaria uma oferta de R$900. Mas o ano é de 2009, então, irmão, manda uma oferta de R$9 pelo menos. O ano que vem, R$10, assim por diante. Mas não há base bíblica para isso. Como é que você vai agora desenvolver ministério, desenvolver práticas pastorais em cima de números, de datas, né? Isso é numerologia, está muito mais para numerologia do que para a verdade bíblica. Então, muito cuidado com isso. Então, se o foco passa a ser dinheiro, está errado. Eu digo para você, como pastor também, que luto na área de finanças, todos nós aqui lutamos. As contas às vezes atrasam, não porque a gente quer, porque não deu certo. Porque não deu certo, porque aconteceu um imprevisto. E o ministério tem imprevistos. Tá? Então, nós também lutamos em relação a isso. Então, vai ter que confiar em Deus, para Deus suprir. Mas nós não podemos usar certos métodos, né, para manipular as pessoas. E agora lembrei o que ia dizer. O problema na nossa vida nunca é financeiro, o problema é a glória de Deus. Se a glória de Deus estiver no ministério, se a unção do Espírito Santo estiver no ministério, as demais coisas vão se resolver, pode ter certeza. É Ele que vai garantir, né? Ele que vai garantir. Então, nós vamos ver a pregação, o evangelismo, também uma prática que está cada vez mais esquecida na igreja. O ensino da palavra, que é uma prática negligenciada hoje, a didascália, que é o ensino da palavra, o discipulado. Por exemplo, grande parte das igrejas no Brasil hoje, o que elas precisam? De um salão e 2 banheiros, não precisam de mais nada. Muitas igrejas precisam de um salão e 2 banheiros. Elas não têm classes para criança, nem para jovens, nem para adolescentes, nem para adultos. Não há ensino da palavra e não há escola bíblica dominical. É um culto atrás do outro. É o culto das 7, depois o culto das 9, depois das 11, depois da 1, das 3, das 5, das 7, depois, não sei se tem mais, ainda emenda com a vigília. Isso não é igreja, isso é boteco. Então o boteco tem que ficar aberto para vender o tempo todo. Porque nós, os pastores, sabemos o desafio que é preparar a pregação para o domingo à noite ou para outras reuniões. Não é fácil, a menos que você suba no púlpito para encher linguiça, aí é diferente. Aí qualquer coisa serve. Mas se você quiser levar uma mensagem substanciosa para o rebanho e que merece, e essa é a nossa chamada principal. A nossa chamada principal está aí, é para alimentar o rebanho. Isso leva tempo. Tá? Eu, por exemplo, gasto uns 2 dias para preparar a mensagem. Porque você tem que se dedicar. Tá? Tem que se dedicar. Agora, se você vai fazer vários cultos por dia, meu Deus, o que você vai pregar, o que você vai falar? Então, a visão é outra, o foco é outro. Uma outra coisa que precisamos desenvolver mais também é o aconselhamento. Grande parte do rebanho brasileiro está machucado. O que tem de encrenca na vida das ovelhas, vocês sabem tão bem quanto eu. Tá? A droga já chegou na igreja. Muitas famílias nas igrejas hoje são codependentes. Tem um filho, tem um marido, tem alguém da família que está envolvido com drogas, com uma dependência química, ou seja, alcoolismo, outra droga. Então, muita coisa acontecendo. E essas pessoas precisam de aconselhamento. Então, vá atrás, faça cursos,
esmere-se nessa área de aconselhar. Né? As famílias estão em frangalhos, além de muita gente que circula hoje, porque se machucou numa igreja ou na outra e precisa de ajuda. E outra coisa, seja um conselheiro de confiança. É errado você ouvir alguma coisa no gabinete pastoral, depois sair contando para os outros. Isso está errado, isso é antiético. E você vai perder credibilidade. Você não vai ter credibilidade. E nunca vá aconselhar alguém do sexo oposto, sozinho, bota alguém ali contigo. A tua mulher de preferência. Tem a visitação, que é uma prática muito esquecida hoje também, por causa da correria, da pressa. Os centros urbanos, eles são cruéis para o nosso ministério, porque para você se deslocar é difícil. Nós, por exemplo, na nossa igreja não temos reunião domingo de manhã, por enquanto não temos, porque eu tenho gente que mora longe, como é que ele vem de manhã, volta para casa, depois vem de novo. Então eu já faço tudo num pacote só. Começa a escola dominical à tarde, já emenda com o culto domingo à noite, porque as circunstâncias não permitem. É diferente numa cidade pequena do interior, é mais fácil. E quanto à apologética, o pastor deve estar atento a várias questões. Primeiro, um falso ensinamento traz danos para a igreja. Aí eu já mencionei para vocês a carta aos Gálatas. E outra, um ensino errado, se não for barrado, uma doutrina falsa, se espalha e causa danos cada vez maiores. Uma vez um pastor me chamou às pressas. Paulo, corre aqui. E eu fui lá na Zona Leste. Ele estava fazendo uma semana de festa na igreja dele. Numa quarta-feira de manhã, uma irmã liga para ele. Pastor, tem um casal aqui, pastor, uma benção, irmão, uma benção. A irmã canta. Eu posso levá-los hoje à noite na igreja? Pode trazer, irmã. E ela pode cantar um hino? Pode cantar um hino, irmã. E o casal foi. E o pastor, na hora que aquele visitante estava ministrando, estava na secretaria, de repente ele ouviu o irmão lá, o marido da cantora, botou a igreja em pé e fazendo a igreja repetir. Repitam comigo agora: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. O pastor ouviu aquilo, saiu na porta, perguntou para um diácono: irmão, ele está falando eu sou Deus? É, pastor, está falando eu sou Deus. O pastor correu lá no púlpito, com licença, pegou o microfone da mão dele. Irmão, com muito respeito, eu quero dizer aqui para você que nós não somos deuses, nós somos pecadores salvos pela graça. Mas o estrago já estava feito. Aí eu fui, 2 noites depois, falei com a igreja, reuni para uma sessão de perguntas e respostas. Conseguiu salvar a maioria? Sim, mas uma turma já ficou com a palavra daquele visitante. Aí é complicado, né? E eu coloquei no livro Supercrentes uma verdade sobre isso, né? Há um só Deus, e você não é Ele, só isso. Você não é Ele. Bom, então, se não for barrado, vai causar estrago na igreja. Os falsos ensinos podem gerar controvérsias infindáveis e nos fazer perder tempo. Né? Aí começa uma discussão. Esse dia apareceu lá uma turma de judaizantes e queriam conversar comigo. Eu falei: já conheço vocês. Não vou perder meu tempo com vocês. Vocês não querem aprender, vocês querem causar transtorno. Tá? E eu peço que vocês vão embora. Tá? Porque aqui nenhum membro da igreja vai dar atenção para vocês. E vem com judaização para dentro da igreja. Então, não adianta você querer, entendeu? Eu, por exemplo, eu participo de debates. Quando eu participo de debates, a minha intenção não é convencer a pessoa que está debatendo comigo, porque é muito difícil convencê-la, só o milagre de Deus. Mas a minha intenção é atingir as pessoas que estão em dúvida, que ainda não tomaram uma decisão. Então, a minha esperança é de influenciá-las para o bem. Jesus e os escritores do Novo Testamento consideraram que os pastores são os responsáveis para conter os ensinos falsos. A porta mais eficiente que Satanás pode encontrar para colocar uma heresia na igreja é através dos pastores. Se os pastores sucumbirem, todo o rebanho fica exposto.
Por isso que é muito complicado, pastor em cima do muro. Tome uma decisão, eu não vou querer isso, essas novidades. Eu vou querer a velha doutrina. Quero o pentecostalismo com fervor, claro. Ninguém precisa abraçar a doutrina para ter o pacote do avivamento. Avivamento e baderna não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Fala-se, por exemplo, que o Brasil passa por um grande avivamento. Isso não é verdade. Porque há uma questão nisso aí que ninguém consegue explicar. Por que será que quanto mais a igreja evangélica no Brasil cresce, pior fica a nação? Porque os avivamentos ao longo da história mudavam a sociedade também. Essa é a grande questão.